Olá! Hoje nós vamos conversar sobre os honorários de sucumbência na Justiça do Trabalho. Meu nome é Melissa Santos e esse é o Manual do Advogado, o canal do maior portal de prática trabalhista do Brasil. Eu quero começar explicando o que é a sucumbência. A sucumbência, ela é a perda do pedido. Então, eu vou exemplificar aqui para ficar mais fácil de você entender. O reclamante, então, faz um pedido de horas extras. Ao formular aquele pedido, alguém vai ganhar, ou ele ou a reclamada. Quem ganhar é o vencedor e quem perder é o sucumbente. Então, a sucumbência é a perda do pedido. Se o juiz julgar o pedido procedente, então o sucumbente é a reclamada, que é quem perdeu. E se o juiz julgar o pedido improcedente, falar que não é devido, aí o sucumbente é o reclamante, que é quem perdeu. O detalhe da sucumbência é que depois da reforma trabalhista foi inserido na CLT um artigo falando que para a parte sucumbente seria determinado o pagamento de honorários de sucumbência. Então, como que funcionava isso? O reclamante fazia, exemplificando aqui, 4 pedidos. Ele perdeu 2 e ganhou 2. Então, sobre 2 que ele ganhou, a reclamada pagaria para o advogado dele honorários de sucumbência. E sobre os 2 que ele perdeu, aí ele teria que pagar para o advogado da reclamada honorários de sucumbência. Então, sempre que o reclamante formula um pedido e ganha, a parte contrária tem que pagar honorários de sucumbência para o advogado dele. E quando ele faz um pedido e perde, ele é que tem que pagar os honorários de sucumbência para o advogado da reclamada. Uma outra imposição que a sucumbência trazia era o pagamento de honorários periciais. Então, a parte sucumbente paga os honorários periciais. Então, se foi o reclamante que fez o pedido relacionado à perícia, então insalubridade, periculosidade, uma doença, um acidente, e ele não ganhou, ele teria que pagar os honorários periciais. E se por outro lado for a reclamada que perder, ela que vai ter que pagar os honorários do perito. Antes de falar como funciona na prática, eu quero relembrar aqui que a sucumbência ela é avaliada pedido a pedido. Tá? Então, não é com relação à ação. O reclamante pode ganhar um pouco e perder um pouco. De tudo que ele perdeu, ele vai ser sucumbente. E na prática, como que funciona tudo isso? Funcionava exatamente assim: quem perdeu, paga. Mas acabou de acontecer uma alteração na área trabalhista e eu vou te explicar tudinho. No dia 20 de outubro de 2021, o STF julgou a ação direta de inconstitucionalidade 5766 e mudou tudo na Justiça do Trabalho. Nessa ação, o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, ele pedia a declaração de inconstitucionalidade de 3 artigos da CLT: 790B, parágrafo 4º, 791A, parágrafo 4º e 844, parágrafo 2º. E depois de muitas idas e vindas ali, o STF finalmente julgou o caso e ele decidiu pela inconstitucionalidade dos 2 primeiros artigos que eu falei, então o 790B e o 791A. E eu vou te mostrar na tela o que cada um desses artigos falava. Artigo 790B. A responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais é da parte sucumbente na pretensão objeto da perícia, ainda que beneficiária da justiça gratuita. Parágrafo 4º. Somente no caso em que o beneficiário da justiça gratuita não tenha obtido em juízo créditos capazes de suportar a despesa referida no caput, ainda que em outro processo, a União responderá pelo encargo. Agora vamos para o 791A. 791A. Ao advogado, ainda que atue em causa própria, serão devidos honorários de sucumbência fixados entre o mínimo de 5% e no máximo 15% sobre o valor que resultar da liquidação da sentença, do proveito econômico obtido, ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. Parágrafo 4º. Vencido o beneficiário da justiça gratuita, desde que não tenha obtido em juízo, ainda que em outro processo, créditos capazes de suportar a despesa, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se nos 2 anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que a certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.
Então vamos começar com 790B. Ele fala que a parte sucumbente tem que pagar honorários periciais, ainda que seja beneficiário da justiça gratuita. E no parágrafo 4º falava que só no caso de não ter obtido créditos ali é que a União ia arcar com esses valores. Isso foi declarado inconstitucional, então agora o beneficiário da justiça gratuita não paga mais honorários periciais. Esse passou então a ser um encargo da União. Se o beneficiário da justiça gratuita pedir a perícia, ela for realizada e ele for sucumbente, ele não paga mais os honorários periciais. Já o 791A falava que seriam devidos honorários ao advogado da parte contrária, ainda que o reclamante for beneficiário da justiça gratuita, e que deveria verificar também se foram obtidos créditos na ação ou em outras ações, e aí sim, se não tivesse créditos, essa questão ficava suspensa por 2 anos. Com a declaração de inconstitucionalidade, a obrigação de pagamento desses 2 benefícios caiu, então agora o reclamante ele já não paga mais nem os honorários periciais, caso perca, e também não paga os honorários da parte contrária. Mas aqui eu tenho que fazer um alerta, que é o reclamante beneficiário da justiça gratuita, tá? Não vale para o reclamante que não é beneficiário. E Melissa, quem é beneficiário da justiça gratuita? Eu vou te falar. Isso está no artigo 790, parágrafos 3º e 4º da CLT. O parágrafo 3º fala assim: é facultado aos juízes, órgãos julgadores e presidentes dos tribunais do trabalho de qualquer instância conceder, a requerimento ou de ofício, o benefício da justiça gratuita, inclusive quanto a traslados e instrumentos, àqueles que percebem salário igual ou inferior a 40% do limite máximo dos benefícios do regime geral da Previdência Social. O parágrafo 4º também é importante da gente conhecer, porque ele fala assim: o benefício da justiça gratuita será concedido à parte que comprovar insuficiência de recursos para o pagamento das custas do processo. Então, uma coisa que a gente vê aqui nesse parágrafo 4º é que ele fala será concedido à parte. Isso abre também a possibilidade da reclamada ser a beneficiária da justiça gratuita, não mais só o reclamante. Então, para ser beneficiário da justiça gratuita, tem essas 2 questões: receber até 40% do limite máximo do benefício do regime da Previdência Social, ou então comprovar que não tem condições de arcar com as custas do processo. E note que o parágrafo 4º fala que a parte tem que comprovar a insuficiência de recursos. Isso é muito importante. Então, para conseguir esse benefício da justiça gratuita, você tem que efetivamente comprovar que a parte não tem condições de arcar com as despesas da ação. Então, fazendo um mini resumo aqui, se o reclamante ele é beneficiário da justiça gratuita, ele não paga honorários periciais e nem honorários de sucumbência da parte contrária. Isso não quer dizer que ele não vai pagar o advogado dele, ele vai pagar sim, aquilo que está em contrato ele vai pagar. Ele só não vai pagar o advogado da parte contrária. Se é um reclamante que não é beneficiário da justiça gratuita, aí ele tem sim que pagar os honorários de sucumbência. E se o sucumbente for a reclamada, ela também tem que pagar os honorários de sucumbência. Lembrando que, por conta do julgamento da ADIM, isso já está valendo para todo mundo. Tá? Então, todos os processos já está valendo essa decisão. Então, se no seu processo ainda está pendente essa questão, de repente até já tem o depósito nos autos dos honorários da parte contrária, mas o reclamante é o beneficiário da justiça gratuita, parou tudo, mudou tudo. Agora a regra é outra. Então, não vale mais. A partir da declaração de inconstitucionalidade, os advogados da reclamada não ganham mais a sucumbência se o reclamante for beneficiário da justiça gratuita. Melissa, e o que foi pago? O que foi pago provavelmente já foi pago e acabou. O STF ele ainda não se pronunciou sobre esse ponto específico, mas por uma questão de segurança jurídica é bem provável que eles deixam do jeito que está. Então, o que pagou, pagou, até porque é uma verba alimentar, né? Então, o que pagou, pagou, e o que não pagou, volta ao status quo. E lembra que eu falei que eram 3 artigos? A gente falou aqui de 2. Agora eu quero falar do 844, parágrafo 2º. Esse foi julgado constitucional e, portanto, tá valendo. Ele fala assim: 844. O não comparecimento do reclamante à audiência importa o arquivamento da reclamação e o não comparecimento do reclamado importa a revelia, além de confissão quanto à matéria de fato. Parágrafo 2º. Na hipótese de ausência do reclamante, este será condenado ao pagamento das custas, calculadas na forma do artigo 789 desta consolidação, ainda que beneficiário da justiça gratuita,
salvo se comprovar no prazo de 15 dias que a ausência ocorreu por motivo legalmente justificável. Então, nesses casos, o reclamante, se ele faltar à audiência, ele tem 15 dias para comprovar um motivo, que é um motivo legal e não é um motivo qualquer, sabe? Tem que ser um motivo legalmente aceito. E se ele não conseguir fazer essa comprovação, aí ele tem que pagar as custas. E o pagamento das custas, ele é uma condição para a interposição de nova ação. Então, isso continua valendo. E eu quero lembrar que o Manual do Advogado sempre tem muitas matérias, como eu sempre lembro aqui, é o maior blog de prática trabalhista do Brasil, são mais de 300, então você pode ir lá consultar outras matérias também relacionadas à justiça gratuita, como acontece quando as partes faltam, então tudo isso você confere lá. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, se esse vídeo te ajudou, clica aqui no curtir, manda para um amigo também, se inscreve no canal, isso é muito importante para você ser avisado toda vez que sai vídeo novo. E aliás, toda terça-feira sai vídeo novo, então eu te espero na próxima terça. E até lá, se você tiver qualquer dúvida de prática trabalhista, é só ir no manualdoadvogado.com.br e consultar uma das mais de 300 matérias. A gente se vê na próxima terça. Tchau!